Olha só, chegue aqui agora e senta ali o dedo no like, que nós vamos começar então a falar desta, que ela é uma operação. Porém, ela não começa como uma operação. Não. Então, vamos lá. Para quem nunca viu falar, Andrei, faz aí um resumo aí do começo, e o que começou a acontecer e por que que... Porque muita gente não entende o seguinte, cara. Por que a FAB chegou lá? Os caras estavam lá andando assim e, pô, de repente vão fazer? Isso tem um porquê. Ele conta lá no... Ó, ele vai fazer aqui um resumo, galera. Ele fez 13 episódios. 13, né? 13 episódios. Só o último tem 4 horas. O penúltimo é mais... Então, assim, você tem ali uma, sei lá, deu quanto total? Você lembra? Não quero nem contar horas. que eu fico até cabelo branco, só de lembrar quantas horas Porque lá são. tem todos os detalhes. Obviamente que aqui nós não vamos falar, nós vamos fazer um resumo, um en passant em coisas importantes do que aconteceram durante esse processo todo, que, como eu falei, ficou conhecido como Operação Prato, mas, na verdade, começou como um fenômeno, né? Um fenômeno que aconteceu lá. Então, explica aí pra gente como que começou, localiza a galera, onde que é, entendeu? Que tava rolando isso. Então, vai lá, começa aí pra gente. Então, Operação Prato até tem essa dificuldade da gente começar... Por onde a gente começa? Porque a gente está falando sobre um período de mais ou menos um ano inteiro. Se a gente for pegar o recorte de tempo, mais de um ano e meio mais ou menos de fenômeno, né? A gente está falando da década de 70 do Brasil, 1977. A gente já estava bem no meio, assim, da ditadura militar, que duraria mais uns 10 anos ali, mais ou menos. Governo Geisel. E eu acho que o grande resumo existia uma operação militar secreta no Brasil, isso era para ficar secreto. Aconteceu uma série de fatores que acabou vazando, em que militares foram pesquisar OVNIs no interior da Amazônia. E esse papo parece muito doido. A gente sabe que, enfim, né, a ufologia está em voga novamente. A ufologia funciona em ondas, né? Eu adoro a história da ufologia. Mas eu sou daqueles que eu gosto pelo sentido antropológico da coisa. Eu gosto de entender por que a gente acredita nas coisas que a gente acredita. E entender como que esse folclore, essa mitologia surgiu. E eu já aviso, eu sou um cara bem cético, eu divido em duas formas, assim, o cético e o descrente. Eu não sou descrente, mas eu sou cético. E eu convido, né, estamos aqui com 2 grandes ícones da divulgação científica do Brasil, né, acredito que eles vão concordar comigo. Que somos xingados de cético todo dia. Na verdade, cético virou xingamento, né? Não, mas essa é a questão. Eu acho que o ceticismo, ele é muito importante mesmo para aqueles que acreditam no mais fantasioso da coisa toda. Porque você precisa de uma linha de corte. Porque senão você fica pagando de bobo na internet. Tem que ter filtro, né, cara? Você precisa de algum tipo de filtro, né? Eu vou falar daqui a pouco mais ou menos do posicionamento do nosso podcast, mas hoje eu acredito no fenômeno OVNI como um fenômeno fora das nossas convicções, assim. Alguma coisa aconteceu, a gente não sabe exatamente o quê, e como Carl Sagan fala, né, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Eu entendo isso, eu acho que esse é o nosso ponto de toda essa investigação, mas voltando aqui nesse resumo, a gente tem esse fenômeno de luzes voadoras que acontecem entre 1977 e 1978 entre 2 estados, que é o Maranhão e o Pará. Muita gente não sabe, mas o fenômeno atingiu o Maranhão bastante. O que aconteceu? Até, né? Primeiro. É que o que acontece? Quando ele surge lá para mais ou menos junho, numa cidade chamada Viseu. Essa cidade, ela é meio que cortada por um rio. De um lado do rio é Pará, do outro lado é Maranhão. Aparentemente, a gente tem esse fenômeno sendo retratado nos jornais. E aí já vai o primeiro disclaimer. Jornal é uma coisa muito complicada, principalmente a gente está falando sobre imprensa no interior na década de 70. Tem muito aquela vibe meio notícias populares, bebê diabo. Então, você tem essa coisa que fica naquele clima meio histórias que o povo conta. Diz que luzes vinham do céu para sugar o sangue das pessoas. Por mais que isso possa parecer bastante inusitado, até mesmo para o recorte ufológico, se a gente for pegar todos os casos ufológicos, a gente não dá uma Operação Prato. Não tem um caso tão longo, não tem um caso que tem relatório de uma instituição pesquisando aquilo, você tem muitas imagens, você tem muitos ataques, o volume de ataques e a violência dos ataques, ela é muito assustadora. Se você pegar, por exemplo, sei lá, você vai pegar o Travis Walton lá, aquele do Fogo no Céu. É um cara, um lenhador que é abduzido, vamos colocar assim. Aqui na Operação Prato a gente não tem abdução, mas nós temos uma série de ataques de pessoas que alegavam que após o encontro com essas luzes, ganhavam uma espécie de fraqueza. E essa fraqueza ia acompanhando elas durante várias semanas e vários meses, inclusive algumas foram hospitalizadas, né? Teve um cara que morreu, né? Teve óbito. Então,
alegações de pessoas que morreram tem aos montes. E isso foi uma das coisas que, inclusive, eu vou falar daqui a pouco. Porque fala, pô, morreu gente, etc e tal. Infelizmente, pela época, a gente tem muito pouca coisa que sobreviveu de registro. E essa é a parada. Quando eu fui chamado para fazer esse projeto, a gente usou muito o método do Ivan Mizanzuki, que ele tem um projeto Humanos, o caso Evandro. E que é sensacional. É muito bom, assim, porque ele conseguiu resolver um crime dos anos 90 e inocentar pessoas que realmente não tinham culpa no cartório, que sofreram tortura. O Ivan, por causa desse método, acha as fitas de tortura. Então ele chegou para mim e falou, pô, Andrei, que caso insólito você imagina que a gente poderia fazer uma espécie de caso Evandro de mistérios, assim? E, cara, na lata, categoricamente, eu falei Operação Prato. Porque ele é o que mais a gente tem registro material da parada. Então a gente consegue fazer como se a gente estivesse investigando um crime. Esquece ufologia, por enquanto. Eu tenho inclusive... Não tenho... Isso que eu ia falar. O Andrei, ele tem um canal, ele tem um outro podcast, né? Sim. Que é o famoso Mundo Freak. Que é sensacional, cara. Diga-se de passagem. Eu ouço bastante também, ouço direto. Massa. Tem vários casos lá que vocês contam. É legal pra caramba também. Mundo Freak tem no YouTube e tem no Spotify, né? Isso aí, perfeito. A questão toda é que, enfim, deixa eu só me apresentar pra galera que não escuta, porque tem um mundo de podcasts que não tá no YouTube, gente. Isso aí, podcast isso aí, nasceu falar. em 2006 como um arquivo de áudio que você escutava. Tem muito a ver com o iPod da época, por isso que é podcast, né? Você tem, através do feed, RSS, você poderia receber no seu iPod, que era uma grande novidade na época, episódios como se você assinasse um jornal, só que você recebia aquela parada em áudio, né? A gente está desde 2012 falando sobre casos insólitos, mistérios, etc e tal, que muita gente eventualmente pode não conhecer. No YouTube hoje a gente está começando, por mais que a gente tenha esses 12 anos de trabalho, a gente começou em 2012, no YouTube a gente está encaminhando. Está bem caminhandinho, bem gatinhandinho, porque a gente só tem um ano de YouTube, mas vocês podem conferir o canal do Mundo Freak, lá também é postado os nossos podcasts, e é só áudio, gente. É pra galera que curte, e a gente se aprofunda nos casos, e aí começa a primeira coisa inusitada. Eu sempre me encarei o meu trabalho como entretenimento. Eu gosto de estudar casos e apresentar casos. Nunca me vi como investigador. A gente até brinca, não, a gente é investigador tipo Scooby-Doo, mas a gente nunca de fato foi a campo. E aí quando eu conversei com o Ivan, eu sou bastante amigo do Ivan, ele me ofereceu essa proposta de, pô, vamos apresentar algo pra Globo. E acabou sendo aceito, inclusive mandar um grande abraço para todos os profissionais que ajudaram a gente em todo esse processo. O nome do nosso podcast, que a gente está falando aqui, é o podcast Operação Prato, que está disponível em todos os agregadores, não está no YouTube. E é toda uma investigação voltada para esse caso. Todos, né? Eu falei Spotify, mas tá em todos. Tá em todos, assim. O que é a tua preferência, assim? Eu gosto que o podcast tradicional, né, esse de áudio, ele é uma mídia descentralizada. A gente não sofre com o algoritmo. A gente sofre porque ninguém escuta, às vezes. Mas não tem algoritmo, ninguém vai excluir nosso canal, nem nada nesse sentido. Então, pra gente, é uma coisa da hora por causa disso e tal. E aí, com esse convite que a gente foi lá pra 2021, 2022 e tal, a gente me enviou um orçamento e tal, foi aceito. A gente começou a produzir. E a primeira coisa eu falei, mano, já comecei a ficar... Eu vou pro Pará fazer esse negócio. E... assim, não é um projeto ufológico, eu não sou ufólogo, estou muito longe disso, assim, não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário. Operação Prato, a gente só conhece ela hoje por causa de ufólogos. E quando eu fui lá para o Pará, eu tinha muito certo na minha cabeça que eu precisava muito de uma posição muito humilde na hora de abordar esse caso. Porque é um caso de 50 anos, quase 50 anos, são 47 anos, de 77 para cá. Muita gente já trabalhou nele e praticamente 70%, 80% das coisas que a gente apresenta tem um lastro de pessoas anteriores, que eu até brinco, né? Aquela grande da ciência, ombro de gigante, né? A gente meio que sentou no ombro de gigante e o que a gente fez foi... a ufologia tem um método de trabalhar, que é o quê? Escutar testemunhas, etc. E é muito semelhante ao jornalismo no geral. Só que no jornalismo a gente tem umas regrinhas que elas são mais rígidas para algumas alegações. Isso não é diminuindo, não é nenhum demérito da ufologia nesse sentido e tal, eu acho que cada um está no seu quadrado, mas isso ofereceu para a gente uma oportunidade de olhar para um caso tão antigo com um olhar que ninguém nunca tinha feito. E eu tava. E vocês sabem como é que é, né? Eu era aquele moleque que ficava entrando naquele assustador.com e ficava vendo a foto da menininha no corredor. Clássico. O caso lá do. Como é que é? Do SS alguma coisa que ele viajou no tempo. Tinha uns casos desses, né? E esses blogs, eles vão replicando coisas que a gente não sabe se é verdade. E fica aquele grande copia e colar. E eu tive a oportunidade de refazer os passos da galera. E a gente fez algo que... assim, eu acho que o nosso trabalho está muito bom lá,
Mas eu acho que nossa maior vitória ali é que a gente não falou sobre alienígena. A gente falou sobre a história da Operação Prato. O que é a Operação Prato? Não é sobre alienígena. A Operação Prato é sobre pessoas. E esse método de storytelling, de podcast, é um podcast que aborda como que as pessoas se comportam, como é que elas vivem, os dramas, por que elas acreditam no que elas acreditam. Então ele é um podcast denso, ele é um podcast histórico, talvez antropológico, não sei, os antropólogos aí vão me matar daqui a pouco. Daqui a pouco vai abrir uma fila aí. Acho que é mesmo. Então, assim, é um convite que a gente faz para vocês escutarem, caso vocês realmente queiram, né? Vocês vão ter tudo da Operação Prato. E eu acho que hoje consigo falar que esse é a obra mais completa sobre a Operação Prato. Certeza. Tem ótimos conteúdos por aí de vídeos, outros podcasts que fazem a apresentação. O Mundo Freak mesmo, que é o meu outro podcast. Tem até o site, né, famoso, operaçãoprato.com. Operaçãoprato.com, né? E tal, que inclusive mandar um grande abraço para eles. Foi uma grande fonte de pesquisas pra gente. Conseguiram reunir bastante coisa, Conseguiram, né? Muita coisa inédita, assim. Eles têm muita entrevista inédita, muita coisa boa. E é isso. Casos ufológicos não só vive o ufólogo. Isso é importante dizer. E aí, enfim, a gente tem um viés, e tudo tem um viés. Sim. Eu gosto de brincar que neutro é só detergente. A gente tem um ponto de vista. Só que ali naquele projeto do Operação Prato, eu decidi ser o mais neutro possível, sabendo que eu estou entrando no meio de um grande conflito entre céticos estão do lado e o que eu chamo de believers, ou crédulos, estão do outro. E a primeira coisa, minha primeira regra para fazer esse projeto foi: eu tô cagando para essa discussão. E eu vou dizer por quê exatamente. Eu adoro essa discussão, eu adoro, né? Porque, porra, mexe com filosofia, mexe até com espiritualidade. Porque se tu parar pra analisar, a nossa posição no universo é um conceito muito filosófico, muito espiritual. E isso é muito legal. Eu adoro sentar e discutir se é ou não é alienígena. Mas eu acho que para certos tipos de projetos é legal a gente avançar. E a gente só consegue avançar se a gente deixar essa história de lado. Então a gente conversou com ufólogo, conversamos com pesquisadores, conversamos com céticos, conversamos com cientistas, conversamos com vítimas, conversamos com jornalistas da época, conversamos com os militares. A gente tem entrevistas inéditas com militares. Com filho? Com filho de militares. Inclusive... Tem uma história muito legal dele, depois nós vamos falar. Sim, opa. Essa história é incrível, assim. Enfim. E eu acho que, no geral, ele é um projeto que mudou minha vida. Que maneiro. Porque uma coisa é você falar, por exemplo, no Mundo Freak. A gente tinha 2 episódios de Operação Prato que a gente... Pô, a pauta é até boa, ela é muito boa. Mas é uma pauta de gente que tá procurando coisa na internet. Ali eu tava em campo e eu tava conversando com vítimas que só foram conversadas 47 anos atrás. E vítimas que nunca foram conversadas com ninguém que a gente sabe que é vítima. Então, assim, em vários momentos ali no meio da viagem, tá falando, caraca, mano, eu tô vivendo a Operação Prato. Você se conectou, né, com aquelas pessoas. É incrível, assim, porque aí acaba essa discussão do tipo, será que a pessoa tá mentindo? Cara, eu tô vendo ali que a pessoa não tá mentindo. É isso que é. Quando você conversa com a pessoa, não tem. E fazer um parênteses aqui no que você tá falando, você chegou a ver a nova série da Netflix? Investigação, né? Segundo episódio. E o segundo episódio, só para o pessoal entender como a Operação Prato ela é importante dentro vamos falar dentro do mundo ufológico mesmo, mundial. O segundo episódio, o cara veio de lá e foi do Pará, né? Nepp, né? Ele é um jornalista investigativo também, né? Podemos dizer, né? Sim. E ele passou lá um tempo lá no Pará, conversando com uma galera também. E o segundo episódio é sobre a Operação Prato. Então pra você ver. Isso é ao mesmo tempo e tal. E quando a galera assistiu esse episódio, escutando a Operação Prato, o pessoal começou a me mandar mensagem. E aí, o que você achou, Andrei? E assim, eu prefiro... E aí, o que você achou? Agora fiquei curioso. Eu prefiro não falar muito coisas que eu não chegaram a procurar vocês ou não? Não, mas aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui em novembro de 2023 pro Pará. A produção da Netflix estava lá também. Tinham 4 produções que estavam rolando ao mesmo tempo sobre esse assunto ali no Pará. E eu fiquei sabendo por quê. O meu guia lá no Pará foi o Heitor Costa, mandar um grande abraço para ele. Heitor, famosíssimo, hein? Ele é uma enciclopédia viva desse caso. Inclusive, assim como eu, ele acha que tem um mistério esquisito, mas não fala que é alienígena, nada nesse sentido. E o que acontece? Como ele é uma grande referência, ele conhece todo mundo. Então a galera começou a mandar mensagem para ele para contratar ele, só que a gente tinha contratado ele antes. E foi muito interessante, porque a gente meio que se desencontrou em alguns momentos, mas eu sabia que na cidade de Belém tava lá, produção da Netflix, produção de X, Y. Então isso foi muito legal. O que eu acho é o seguinte, eu acho que é uma ótima apresentação para o americano. Pra gente, não tem nada ali que quem conhece a Operação Prato já não saiba,
tem uma... e assim, eu não gosto de falar mais por questões éticas, pô. A produção, a galera trabalhou, etc. Tem um valor muito grande ali. Tem algumas imprecisões que quem escuta o Operação Prato Podcast... Isso aí eu falo. Isso aí então, pode deixar que eu falo. É porque o episódio lá do Netflix, ele é resumidinho, né? Sim. São 30 minutos, 30, 40 minutos. 30 minutinhos, tal, não sei o quê. E ele tá dentro de uma narrativa que o George lá constrói, né? Muito maior. Ele constrói uma narrativa com relação a esses casos, tanto que aí depois o próximo ele liga com água. Então ele fala, você viu que a gente estava lá no Pará, que era perto de rio e tal? Então agora a gente vai ver a coisa em água. E depois o outro que não sei o quê. Então ele tem isso é muito... Né? Esse negócio da água, a gente tá nesses zeitgeist hoje... sobre encarar os OVNIs como esse fenômeno da água. Ele tem alguma ligação com a água. Isso é algo que eu já sabia há um ano atrás. Olhando aqueles dados, eu falei, mano, tem alguma coisa estranha, porque todos os ataques são perto de rios. E aí, o que isso significa? A gente trabalha com algumas hipóteses lá, mas, no geral... é muito interessante, porque teve um denunciante agora nos Estados Unidos, lá em um desses hearings que estão acontecendo lá, que ele também chegou a sugerir essa ligação com a água. Hoje em dia, inclusive, a galera nova não está nem falando que é extraterrestre mais, na verdade. Isso que eu ia falar. Existe uma grande vertente que fala que eles não são extraterrestres, mas que exista uma civilização intraterreno vivendo aqui. O que você acha disso, Schwarzer? Cara, essa coisa da água, eu tô vendo muito relato agora de militar, né? Eu acho que o Ryan Graves, que foi um dos denunciantes que foram lá jurar e falar sobre o que eles acham sobre esses casos, que ele fala que esses objetos eles seguiam com aeronaves e de repente eles mergulhavam. Tanto é que chama de objeto transmídia, né? Sim. Que eles estão voando, do nada mergulha, depois sai e tipo assim, nada abala a velocidade, parece que eles estão atravessando. Naquele vazamento de 2014, eu acho, do New York Times, um daqueles vídeos lá, ele em teoria, ele entra na água. Entra na água. E agora no Constellation Imaculada lá, que o cara falou que o caso mais emblemático é lá no Afeganistão, o negócio entrando e saindo da água também. Sim, ele fica um tempo mergulhado, depois sai. Esse documentário do Netflix, não sei se é documentário ou série, tem uma cena, né, que um objeto luminoso vai na água, fica lá por um tempo e você consegue ver ele brilhando debaixo da água. Sim. Porque o terceiro episódio é sobre OSNIs, né, que o pessoal chama. Sim, né? OSNIs, objetos submarinos não identificados. Isso. Sistema antigo, da hora. Não, é interessante por causa disso, né? O cara da Netflix, ele monta, tem um storytelling diferente de vocês, obviamente, que vocês ficaram focados ali. Sim. E tem um salto, né? Desses ataques, esses supostos ataques começarem lá no Pará em 1977, tem um salto do porquê que a aeronáutica se mete nesse negócio. Porque fala, mano, o que militar vai estar fazendo nesse negócio aqui, né? Então, pra galera entender, tava lá o pessoal no Pará vivendo sua vida tranquilamente. Sim. De repente, pum, começou a aparecer umas luzes no céu. Uma coisa assim. Só que essas luzes elas não ficavam só no céu, né? E aí que tá o lance da parada. O modus operandi dessa luz, segundo as alegações da época, era que ela descia, ela lembrava uma estrela. De repente, estava se movendo, ela parava. As testemunhas falam que elas chegavam até nível do chão, projetavam um foco de luz na pessoa, que ficava instantaneamente paralisada, sem conseguir fugir, reagir, gritar, nem nada nesse sentido. Um segundo foco de luz, como se fosse uma espécie mais concentrada, como se fosse uma espécie de laser, atingia a pessoa mais ou menos ali na região do peito, ou nos braços, no pescoço. E então a pessoa desfalecia com fraqueza, muitas vezes desmaiava, às vezes não, às vezes ficava acordada, mas com fraqueza. A luz ia então embora. E aí eu chamo esse fenômeno de agressor fantasma de início, assim. Porque imaginar que algo assim acontece é algo muito interessante, porque é como se você tivesse um serial killer que ele não pudesse ser pego. Como é que você pega algo desse jeito? Algo que, em teoria, se comporta desse jeito. Então, quando aparece lá em Viseu, naquela pequena cidade interior, bem na fronteira, o fenômeno, ao invés de ir para o Pará, ele vai para o Maranhão primeiro. E no Maranhão, acontece a exata mesma coisa que acontece no Pará. É um negócio até impressionante. Tem até umas crenças complementares, assim, que a galera do Pará não acreditava, mas do Maranhão acreditava. Por exemplo, eles acreditavam que quando eles acendiam um cigarro ou ligavam algum tipo de lampião durante a noite, isso tinha a capacidade de atrair. Caramba! É como se tivesse algum tipo de sensor térmico, alguma coisa nesse sentido, que fazia com que essas luzes se aproximassem. Aí o pessoal deixava as luzes apagadas para evitar. Exatamente. Então, assim, foram 2 meses de puro caos. Tem até um caso no Maranhão que, para mim, é bastante emblemático. Assim, eu acho que ele é muito legal. Que ele fala sobre uma galera da polícia que estava atravessando de uma cidade para outra de jipe, é perseguida por um desses aparelhos, o carro para e a luz fica ali, para junto. E aí os militares, os policiais, eles começam a tentar se comunicar.
Eles começam com os faróis tentando, ligando ali, para tentar se comunicar. A luz meio que se comporta de uma maneira meio estranha e sai fora. E aí, mano, a gente acompanha todo esse processo de investigação. E aí fala, pô, vamos tentar de novo. Só que eles nunca mais conseguem esse mesmo fenômeno. Mas aquilo é visto. Tem casos de ataques lá também, mas as pessoas naturalizaram o fenômeno de uma maneira mais pacífica, assim. Eles viam mais eles atravessando o céu. Tem ataques, é dito que tem ataques, mas a maioria das pessoas vem apenas as luzes. Vem as luzes, a parada tá lá. A gente tem centenas de testemunhas, pelo menos. E tem uma situação também de relato que essas luzes, por exemplo, entravam dentro de casas, pessoas dormindo, e ela fazia uma espécie de escaneamento. Sim. Saia uma luz em cada pessoa, assim como se estivesse escaneando, e depois ia embora. Essa é a história do Rony. Não tem uma história muito parecida com essa nesse sentido, mas é um comportamento muito semelhante dessa coisa de vir essa coisa do objeto no céu e jogar uma luz de alguma maneira. Né? Inclusive, talvez essa interpretação do escaneamento seja algo que a gente faria hoje, mas talvez em 77 ninguém nunca teria visto isso dessa forma. Poderia ser um ataque. Se fosse há anos atrás, poderia ser qualquer coisa, né? E aí a luz chega até mais ou menos São Luís e tem toda aquela coisa meio histeria coletiva, a galera falando, que gente pelada na rua falando que foi atacada, coisa nesse sentido. E o fenômeno para. Ele tem 2 meses que ele para. No Maranhão, isso aí. Isso no Maranhão ainda. Beleza. E aí a gente chega em setembro, outubro, quando o fenômeno recomeça, só que dessa vez bem no centro do Pará. Bem ali naquela região de Ubintuba, Bragança, Santo Antônio do Tauá, Viseu não, Vigia, sempre confundo, Viseu com Vigia. Vigia, que também é uma cidade que fica do lado de Colares, então chega em Colares. E aí o que acontece? Tem um grande avistamento na cidade de Vigia de Nazaré, que tem um prefeito, José Wildone, que ele vê... ali, você não tinha luz elétrica no interior do Pará ainda. Vigia tinha, porque eles tinham uma espécie de gerador a combustível, assim. Todas as 6 da tarde ligava aquele gerador e gerava luz pra galera. Naquele dia, não ligou. E a galera ficou, mano, o que tá acontecendo? E aí o pessoal foi na rua ver o que estava acontecendo e tal, e apareceu todo um show de luzes. Esferas luminosas atravessavam de um lado para outro, indo para regiões diferentes. E a galera toda da cidade vendo. O prefeito e tal. O prefeito, então, manda uma mensagem para os militares e, cara, era uma situação de caos. O prefeito falava que vinha pau de arara cheio de gente que se dizia atacada. E aí ele começou a ficar, porra, mano, isso aqui tá uma situação que tá começando a ficar... Fora de controle. O prefeito, então, né? O prefeito é que, tipo, dá o start na operação, né? Sim, ele que dá o start na operação, porque ele liga para o primeiro comar. Para quem não sabe, o Brasil é dividido em comares, né? Que são comandos aéreos regionais, que é a galera que cuida de vários setores do Brasil, né? Os Lanterna Verde, vamos dizer assim. Tem cara, se não me engano, são 6 ou 7 comares. A Força Aérea Brasileira ela divide o Brasil como se fosse em quadrantes. Sim. E aí você tem em cada quadrante desses um centro de comando, né? Que é esse comar aí. E que lá fazem todas essas decisões aí. E aí o prefeito liga para os militares, que um deles se identifica como comandante ali do primeiro comar, que eu acredito ser o Protásio Lopes de Oliveira, né, porque acho que ele era coronel. E ele fala, não, manda um informe em texto que amanhã a gente está aí em tal horário. Ele fez isso, dia 20 mais ou menos ali de outubro, os militares chegam para fazer as primeiras vigílias e investigações. E começa, então, o que a gente chama de Operação Prato. E aí tem uma primeira coisa legal para falar, né? Muita gente acha que foi a Força Aérea Brasileira inteira para lá, né? Não. E a equipe eram 4, 5 pessoas, né? Sim, era muito reduzidíssima, pequena. Né? Acho que o momento em que mais teve militar, se eu não me engano, foi no dia 1º de novembro, que chega de helicóptero o famoso Capitão Holanda, junto com o Camilo, que era o chefe dele. Porque dentro do primeiro comar tinha o tal do A2. A2, ou também conhecido como segunda seção, que era a galera que ficava monitorando movimentos subversivos da sociedade. E foi essa galera... É uma central mais de inteligência. Tinha outros órgãos de inteligência dentro da aeronáutica. É o equivalente a P2? Seria mais ou menos algo nesse sentido. E aí eles falam, galera, vocês que são aqui de inteligência, vocês vão lá fazer essa tal de Operação Prato. Quem comandava a A2 na época era o Camilo. Era o coronel Camilo, e que era o chefe da Holanda. E ele tá lá na operação, ele vê as luzes. Ele não fala muito. E é interessante porque a gente conhece pela grande entrevista do Holanda, pela revista UF, em 1997, quando ele revela tudo, mas... E dá a entender que o Holanda era o cara que era meio... É porque o Holanda virou protagonista por causa disso, né? Por causa disso. Os outros, eles eram mais low profile, vamos dizer assim, né? Então, nada dele, Mas então, vamos lá, o prefeito ligou lá, falou, galera, tá acontecendo um negócio aqui que vocês têm que vir pra cá agora. E aí os caras vão. É a Força Aérea Brasileira que vai, né? A FAB, né?
Que Sim. primeiro vai o quê? 4, 5 pessoas mesmo? 4, 5 pessoas. Todo mundo fala, todo mundo que entende, que tava lá, etc. Por exemplo, o Fernando, que é filho do Flávio Costa, sargento Flávio Costa, ele fala, cara, não cabia dentro de um Fusca a Operação Prato. Operação Prato inteiro. Jogar uma bomba naquele Fusca, acabou a Operação Prato, não tinha nada. Só que aí, o que acontece? Vira aquela narrativa fantasiosa de que existiram centenas de militares da Operação Prato. Foi uma operação que até hoje está acontecendo. Isso é uma questão, né? A galera fala porque como se alegam fosse... que até hoje aparece luzes lá no Pará. Como se o primeiro Kumar fosse uma espécie de Área 51. E não é bem assim nesse sentido. Para falar a verdade, oficialmente, a gente tem ali de 20 a 30 dias só de Operação Prato no máximo. É que isso se confunde muito com as vigílias que o próprio Holanda e o Sargento Flávio fazem depois. Até final de 78. Se você forçar a barra, dá para considerar que tem 1 ano de Operação Prato. Se você considerar essa extraoficialidade com o que foi oficial. Porque esse do oficial foi que a aeronáutica falou, bicho, eu não vou mais ficar financiando esse negócio aí, não. Vocês estão tudo indo pro mato, isso custa dinheiro, eu tô tirando gente da minha força, etc. O Brasil já estava passando por uma série de questões econômicas ali. Então, tipo assim, falou, vocês querem ir, vai pro mato, mas a gente não vai dar mais nada. E eu acredito também que a cobertura da mídia também podia desacreditar, né? Os militares não levar muito a sério por conta da cobertura que a mídia fazia. Exatamente. Então, a questão toda era que eles queriam verificar o que estava acontecendo. Só que aí que tá. Mas vem cá, antes de explicar, eles queriam verificar até por uma questão de segurança nacional, né? Exatamente. Tipo, então, tem alguma coisa no céu do Brasil, quem tem que tomar conta disso é a Força Aérea Brasileira. Vamos lá para ver o que é. Pode ser Lembrando que a gente está falando de 1970 e era ditadura aqui, a gente vivia a Guerra Fria também, né? Teve a guerrilha do Araguaia, que foi ali do lado. Teve a guerrilha também, que foi um pouquinho antes, né? Nos Estados Unidos agora tá aparecendo drone, já acionaram o FBI para investigar. Né? Então. É assim, não tem... É que existe existe um estigma social com relação ao ufologia. Os ufólogos, eles têm uma certa razão com relação a isso. É que é complicado porque tem ufólogos bons e ruins, assim como tem jornalistas bons e ruins, divulgadores científicos bons e ruins, né? Tem ufólogos que acabam meio que queimando o filme da galera, né? Mas, no geral, é uma parada que a galera, primeiro, não tem como explicar. Eu acredito que o fenômeno exista. Algum tipo de fenômeno existe. Eu não acredito, inclusive eu não acredito em hipótese extraterrestre. Não acho possível. Não quer dizer que eu não acredito que o fenômeno tem o quê fantástico ali no meio, nesse sentido. E quando a gente abordou sobre esse viés, foi uma das coisas que eu falei, mano, eu não quero discutir se você acredita ou não se é extraterrestre. Porque quando a gente para nessa conversa, a gente não discute mais. Aí vai ficar a vida inteira. Vira filosofia. Fica sacane, é balão, o que é? Aí você dá a sua opinião, eu dou minha opinião e fica nessa. Não, você foi pelo lado certíssimo, cara. Que eu vi e tudo. Foi o lado, eu acho que achei sensacional. E como eu falei, não tem problema a pessoa ter uma pré-definição do que... Não tem nenhum problema. Não tem zero problema. Cara, eu conversei com pessoas que acreditavam que os OVNIs estão aqui desde a origem da humanidade, foram responsáveis. Aquele rolê meio eram desastronautas. Falei com pessoas que falavam, mano, não acredito. Só que isso é interessante. Os mais céticos que eu entrevistei, eles não desacreditavam o fenômeno luminoso no céu. Eles acreditavam os ataques. A materialidade é tão forte da Operação Prato que fica muito inviável você desacreditar no fenômeno luminoso. Podemos discutir aqui, é estrangeiro, é uma tecnologia humana, não é, etc. Existe toda essa discussão, é óbvio, né? Mas não dá pra falar que é tudo mentira.